Bem, primeiro, gostaria de dizer às autoridades aqui presentes, Suas Altezas, aos presidentes, aos primeiros ministros, de que a natureza ela continua dando demonstração de que nós precisamos cuidar dela com muito mais carinho. Essa semana, há 3 dias atrás, no Brasil, um ciclone no estado do Rio Grande do Sul. Nunca tinha havido ciclone, matou 46 pessoas e tem quase 50 pessoas desaparecidas. Isso nos chama a atenção, porque fenômenos como esse têm acontecido nos mais diferentes lugares do nosso planeta. Bem, eu quero primeiro cumprimentar o primeiro-ministro Narendra Modi pela condução eficaz da presidência indiana do G20 e pelo excelente trabalho na preparação dessa cúpula e no carinho que foi dedicado a todos nós convidados nesse dia que nós passamos aqui. Agradeço os esforços da Índia em dar voz a temas de interesse dos países emergentes. Por isso, eu quero me solidarizar aqui com o nosso querido companheiro, representante da União Africana, que agora faz parte do G20. Há 15 anos, este grupo se consolidou como uma das principais instâncias de governança global na esteira de uma crise que abalou a economia mundial. Nossa atuação conjunta nos permitiu enfrentar os momentos mais críticos, mas foi insuficiente para corrigir os equívocos estruturais do neoliberalismo. A arquitetura financeira global mudou pouco e as bases de uma nova governança econômica não foram lançadas. Novas urgências surgiram. Os desafios se acumularam e se agravaram. Vivemos num mundo em que a riqueza está mais concentrada, em que milhões de seres humanos ainda passam fome, em que o desenvolvimento sustentável está sempre ameaçado, em que as instituições de governança ainda refletem a realidade de meados do século passado. Só vamos conseguir enfrentar todos esses problemas se tratarmos da questão da desigualdade. A desigualdade de renda, de acesso à saúde, de educação, de alimentação, de gênero, de raça e de representação está na origem de todas essas anomalias. Se quisermos fazer a diferença, temos que colocar a redução das desigualdades no centro da agenda internacional. Por isso, a presidência brasileira do G20 tem 3 prioridades: a inclusão social e o combate à fome, a transição energética e o desenvolvimento sustentável em 3 vertentes: a vertente social, a vertente econômica e a vertente ambiental. Terceiro, a reforma das instituições de governança global. Todas essas prioridades estão contidas no lema da presidência brasileira, que diz: construindo um mundo justo e um planeta sustentável. 2 forças-tarefas serão criadas: a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a Mobilização Global contra a Mudança do Clima. Precisamos redobrar os esforços para alcançar a meta de acabar com a fome no mundo até 2030. Caso contrário, estaremos diante do maior fracasso multilateral dos últimos anos. Agir para combater a mudança do clima exige vontade política e determinação dos governantes e também recursos e transferência de tecnologia. Queremos maior participação dos países emergentes
nas decisões do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. A insustentável dívida externa dos países mais pobres precisa ser equacionada. A OMC tem que ser revitalizada e seu sistema de solução de controvérsias precisa voltar a funcionar. Para recuperar sua força política, o Conselho de Segurança da ONU precisa contar com a presença de novos países em desenvolvimento entre seus membros permanentes e não permanentes. A comunidade internacional olha para nós com esperança, porque reunimos o G20, economias de países emergentes e países desenvolvidos. Representamos 80% do PIB global, 75% das exportações e cerca de 60% da população mundial. Para assegurar que o G20 atue de forma inclusiva e coerente, o Brasil pretende organizar os trabalhos em torno de 3 orientações gerais. Primeiro, nós vamos fazer com que as trilhas políticas e de finanças se coordenem e trabalhem de forma mais entregada. Não adianta acordarmos a melhor política pública se não alocarmos os recursos necessários para a sua implementação. Segundo, nós temos de ouvir a sociedade. Não existe governo sem sociedade. A presidência brasileira vai assegurar que os grupos de engajamento tenham a oportunidade de reportar suas conclusões e recomendações aos representantes do governo. Terceiro, nós não podemos deixar que questões geopolíticas sequestrem a agenda de discussões das várias instâncias do G20. Não nos interessa um G20 dividido. Só com uma ação conjunta é que podemos fazer frente aos desafios dos nossos dias. Precisamos de paz e cooperação em vez de conflito. O caminho que nos levará de Nova Delhi ao Rio de Janeiro exigirá de todos muita dedicação e empenho. Os grupos técnicos e as reuniões ministeriais preparatórias serão sediadas em várias cidades de todas as 5 regiões do nosso país. Por isso, nós acolheremos os integrantes do G20 de braços abertos e precisamos efetivamente do apoio de todas as pessoas, inclusive a experiência dessa bem-sucedida cúpula feita no nosso querido país, que é a Índia. Terei a honra de receber todos vocês na cúpula do Rio de Janeiro em novembro de 2024. E quero, antes de bater o martelo, eu quero agradecer ao presidente Modi e agradecer ao povo indiano pela competência da organização. E eu quero lhe dizer, presidente Modi, que eu, particularmente, fico muito emocionado quando estou numa homenagem ao nosso querido Gandhi. Todo mundo sabe que, na minha vida política, Mahatma Gandhi tem muito significado, porque a luta pela não violência é um exemplo que, durante muitas décadas, eu segui quando estava no movimento sindical. E, por isso, eu fiquei emocionado. Quero agradecer a oportunidade de ter ido prestar homenagem ao Gandhi e quero dizer a todos vocês que o Brasil assumirá o G20 e vamos fazer um esforço muito grande para conseguirmos fazer, pelo menos, igual os companheiros da Índia fizeram. Muito obrigado. Qual?